Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional. É o devocional Promessas da Graça de Deus. E como é bom ter você aí do outro lado. O tema do nosso devocional hoje é Confiança na Misericórdia. Nós vivemos em um mundo ou um momento onde a ansiedade ela vem invadindo corações. E na verdade, a ansiedade ela é como se fosse um subproduto de confiar em nossos próprios recursos. Preste atenção nisso. A ansiedade, ela reflete, ou aquela ansiedade muitas vezes ela é ocasionada pelo nosso excesso de confiança em nossos próprios recursos. Ficamos ansiosos porque queremos nós mesmos prover alguma coisa, resolver alguma coisa. E quando não conseguimos resolver, isso vai causando aquela ansiedade. Por isso Jesus, ao tratar sobre isso, ele disse: não andeis ansiosos com coisa alguma, o Senhor tem cuidado de tudo. Se Ele cuida dos pássaros, das flores do jardim, não vai cuidar de você? Então, a misericórdia, quando nós confiamos na misericórdia de Deus, a gente descobre que existe um recurso maior, que realmente cuida da gente. Quem aprende a confiar em Deus vai ter experiências para entender o que te cerca, o que está em volta, o que te envolve, na verdade. O texto que nós vamos ler hoje aqui do salmista, ele contrapõe esses dois modos de viver. Um modo de viver preso aos cuidados desse mundo, ou na força do braço, e isso vai corroendo, e o outro modo de viver é viver ao abrigo da misericórdia divina. Então, hoje nós vamos meditar nesta promessa que nos transforma, que aniquila a ansiedade quando de fato passamos a confiar na misericórdia de Deus. Antes, vamos fazer nossa oração. Amado Deus e Pai, louvamos, rendemos graças ao Senhor, bendizemos o Teu santo nome por Sua infinita bondade e misericórdia. Que nesse devocional o Senhor nos ensine a como confiar nessa misericórdia e fale ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Olha, o meu boa noite para você que está nos acompanhando neste momento. Não esqueça de deixar aqui nos comentários o seu nome e de onde você nos acompanha. E quem acompanha também a gravação em outro horário, eu sempre encorajo vocês aí a interagirem, tá bom? Vamos ao texto. Hoje, Salmos. Abra aí no livro de Salmos, capítulo 32. Salmos 32, versículo 10. Olha lá. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Qual o contexto aqui? Esse salmo de Davi é um cântico de um homem que foi perdoado, um homem que sabe o que é o perdão, um homem que sabe o que é alcançar a misericórdia. A gente vê logo no comecinho do Salmo, versículo 1 e 2, ele dizendo isso: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Então, o Salmo ele está descrevendo aqui o peso da culpa, mas também a alegria do perdão. A gente vê aqui no decorrer do Salmo, Deus sendo apresentado como um guia, como um refúgio. Lá no do versículo 8 ao 11, eu o instruirei, lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Muitos são os sofrimentos do ímpio, que é o versículo que nós estamos pegando para a base do nosso devocional, versículo 10. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Versículo 11. Alegre-se no Senhor, regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Então, o versículo 10, na verdade, ele resume isso. Enquanto a ansiedade corrói o ímpio, a misericórdia envolve o fiel que confia. Somos envolvidos pela misericórdia. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Vamos ao nosso devocional. Por isso que eu coloquei como palavra-chave para o nosso devocional a palavra misericórdia. Por quê? O texto ele não está falando primeiro do esforço moral,
mas ele está falando da presença que cerca a pessoa, do que envolve a pessoa, que é a misericórdia. A gente vê aqui que a misericórdia é a ação envolvente do Senhor. Não é um sentimento vago apenas, não, mas é o Senhor protegendo, provendo, acompanhando, estando com aquele que, claro, arrependido, se chega até o Senhor e é envolvido por sua misericórdia. A promessa bíblica, o que nós estamos lendo aqui, não promete um cérebro sem preocupações. Não é que a gente não vai ter, às vezes, preocupações, mas promete um coração que encontra descanso em Deus. Temos as nossas preocupações, mas encontramos descanso. Sabemos que o Senhor é misericordioso. Então, a gente aprende a confiar. E muitas vezes, isso até é um paradoxo, né? Quanto mais conscientes do nosso pecado, quanto mais conscientes da nossa pequenez, quanto mais conscientes da ausência de mérito, mais nós percebemos que a misericórdia de Deus já está preparada para nós, já está pronta para nos acolher, já está pronta para nos alcançar. Quanto mais nos reconhecemos assim, mais somos alcançados por essa graça e por essa misericórdia. Veja o que o texto fala, versículo 10, Salmos 32, 10. Muitos são os sofrimentos do ímpio, ou seja, muitos sofrimentos. E quando fala sobre sofrimentos, claro que todos nós passamos, né? O crente também passa por sofrimento. Mas no caso do ímpio, o sofrimento o corrói, o sofrimento o separa de Deus, é um acúmulo de aflições, é a culpa, é o medo, é a pressa, é a ansiedade por resultados. Então, esses sofrimentos do ímpio são energias que vai corroendo a sua alma, muitas tristezas no seu caminho. Por quê? Não repousa sobre ele a paz, não repousa sobre ele a misericórdia, mas apenas as preocupações. Agora, e no caso do justo? Ou no caso dos que confiam no Senhor? A continuação do versículo, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cerca. Qual a imagem nós temos aqui? De cerca, de proteção contínua, de uma muralha, ou seja, cercar indica uma proximidade. Cercar não é um ato isolado apenas, não. É um Deus próximo, sustentando. A alma que confia em Deus, a pessoa que confia na misericórdia de Deus, descobre que ela nunca está sozinha. Nunca está sozinha. Por trás, adiante, ao redor, sempre vai existir graça, sempre vai existir misericórdia nos guardando, nos protegendo, porque nós vivemos em Cristo. O texto não trata apenas de uma proteção em um evento, em uma situação, mas o texto trata de uma vida, um ambiente inteiro. Mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o cercará, ou seja, envolve tudo. Mas o texto é claro, o que confia no Senhor. Então a promessa da graça de hoje, ela é para aquele que confia no Senhor. E confia ou confiar é um verbo ativo, é uma postura ativa de lançar o peso das nossas preocupações em Deus. A nossa vida em Deus, a nossa confiança em Deus. É uma postura prática, não ingênua, mas prática, pensando, né? O nosso culto racional. Então, uma postura de confiança prática que diz respeito à vida de oração, obediência, piedade, confiança ativa na promessa de Deus. É admitir a promessa da graça que diz o seguinte: não tenho mérito, não é porque eu mereço, mas é exatamente porque eu não mereço que eu vou descansar na misericórdia de Deus. Ora, eu não mereço, é só se Ele fizer, é só se Ele quiser. Então, se a minha vida está nele, por graça e misericórdia, Ele vai me acolher, Ele vai me sustentar. E essa confiança, meus irmãos, é uma resposta do nosso interior. É a resposta de um interior que aprendeu a descansar em Deus, a confiar em Deus,
mesmo que as circunstâncias ainda não mudaram, mesmo que a gente ainda olhe para algumas coisas, algumas tribulações, alguns sofrimentos que passamos, mas a gente confia que o Senhor está cuidando de tudo, que o Senhor está trabalhando, diferente do ímpio, que muitos são os seus sofrimentos, mas porque não tem essa confiança, então são corroídos por essas situações. Veja, é como, eu sempre gosto de trazer uma ilustração aqui, né? Imagine aí uma tenda no campo. Quem habita, quem mora nessa tenda, pode até estar exposto ao vento, pode estar exposto. Agora, imagine essa tenda, essa mesma casa, vamos dizer assim, inserida dentro de um acampamento que é cercado. Imagine uma tenda em um campo aberto. Está ali, está dentro de uma tenda, mas suscetível aos ventos, aos fortes ventos. Agora, imagine essa mesma tenda dentro de um campo que é cercado, que é murado, ou seja, as muralhas protegem essa tenda. E falando então de uma cidade, né, fortificada, uma casa em uma cidade fortificada, nas fortalezas ou nas muralhas tem os sentinelas que também vigiam, protegem, guardam, ou seja, a tenda ela continua sendo tenda, mas a fragilidade aqui é quando ela está exposta. A fortaleza dessa tenda é quando ela está murada, é quando ela está cercada, ou seja, a fragilidade ela deixa a sua vulnerabilidade quando ela passa a ter uma cobertura. E qual é a nossa cobertura? A confiança na misericórdia. A minha tenda, a sua tenda, a nossa casa, se ela estiver exposta a esse campo, aos padrões do mundo, a como as pessoas falam, ao que os noticiários dizem, esses ventos vão nos abalar, vão nos corroer, vão nos chatear, vão nos preocupar. Agora, quando a nossa tenda, a nossa casa, confia no que nos cerca, que é a misericórdia de Deus, temos paz, temos segurança. Mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o cercará. Não é que a misericórdia nos torna pessoas que não passe por tribulações, né? Enfim, não é isso. Mas ela nos guarda, ela nos sustenta, ela nos permite viver com segurança, mesmo em meio às dificuldades. É a misericórdia do Senhor que nos cerca. Estava observando aí algumas falas dos reformadores e Calvino, por exemplo, ele nos lembra que a misericórdia divina, ela opera livremente pela ação do Espírito Santo. Então, hoje é o Espírito de Deus que produz em nós essa confiança, que leva o nosso coração a confiar na misericórdia de Deus, na iniciativa de Deus, sabendo que tudo vem dele, que ele é o Deus soberano, que ele é o Deus provedor. Então, como dizia Charles Spurgeon, nós precisamos sempre estarmos nos exortando para confiar na misericórdia, ao invés de ficar alimentando apenas uma religiosidade ansiosa. Porque há quem seja uma pessoa religiosa, que diz que confia muito em Deus, mas até a sua religiosidade, ela provoca uma certa ansiedade. Vou tentar explicar um pouco isso aqui. São pessoas que se entregam a correntes, a campanhas, a profecias, etc. e tal, e ficam ansiosas naquilo. Não, porque foi profetizado, foi falado que aconteceria essa semana. E ela fica ali toda ansiosa, toda preocupada. Não, porque eu estou na corrente, eu estou na campanha da transformação, eu estou na campanha da salvação da minha família. E ela fica ansiosa ali, preocupada. Foi dito, estou na campanha, fiz meu sacrifício, então, agora vai mudar, agora ele vai largar aquele vício. Não, nós precisamos confiar que a misericórdia de Deus opera no seu tempo, segundo a sua vontade, e não deixar com que essas coisas nos corroam, pelo contrário. A gente passa a viver com gratidão e confiança na vontade de Deus. Confiar, meus irmãos, não é querer exigir que Deus nos livre da dor de forma imediata. Confiar é receber a sua misericórdia, o seu cuidado, mesmo em meio à luta.
termos a segurança de que nós não estamos abandonados. A misericórdia, ela é como se fosse uma companhia. A misericórdia nos acompanha, nos disciplinando, mostrando o seguinte: o Senhor está com você, você está cercado de misericórdia. Então, quando estamos cercados dessa misericórdia, aprendemos a viver confiando no Senhor, descansando na sua graça e transformando toda a nossa vida, todo o nosso cotidiano em entrega, em adoração a Deus. É isso que eu queria falar com vocês hoje, no nosso devocional, bem breve, final de semana, que você aproveite aí agora, se você tem o tempo livre, para refletir, para fazer um exame. Liste aí o que mais tem preocupado a sua mente, quais são as suas ansiedades, quais são os sofrimentos que têm te corroído, porque não pode te corroer. Você vai listar e ao lado de cada sofrimento, ao lado de cada coisa que está te corroendo, você coloca assim, ó, mas eu confio no Senhor. Estou passando isso, mas eu confio no Senhor. Estou passando por isso, aquilo, mas eu confio no Senhor. Então você vai listando e já colocando ali do lado. Mas eu confio no Senhor, eu entrego ao Senhor. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Vamos orar? Senhor Deus, a verdade é que muitas vezes nós carregamos fardos que não nos pertencem. Então confiamos ao Senhor e no Senhor. Reconhecemos a nossa insuficiência, reconhecemos a nossa pequenez, confessamos o quanto nós precisamos da sua misericórdia. Então nos cerque com essa misericórdia, com seu amor. Espírito de Deus, transforme o nosso interior, nos ajude a lançar aos pés do Senhor com coragem e confiança, sabendo que somos guardados por Ele. Nos ensine, Senhor, também a sermos um canal de misericórdia às pessoas que estão à nossa volta. Oramos e confiamos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe seu final de semana. Compartilhe essa transmissão também com outras pessoas. E lembrando sempre que a misericórdia do Senhor, ela te cerca. Então, confie nessa misericórdia.